Olá, Olá, acho que ainda só estamos aqui as duas. ok. Ótimo. Também, nem se conseguimos entrar aqui 5 minutos mais cedo. Isso, para ser mais fácil, não é? Bem, isto às vezes é um bocadinho lento. Temos aqui uns, algumas pessoas a entrar, portanto, boa tarde. Boa tarde. Esteja aqui há algum tempo para irem entrando. Para quem já entrou, dizer que podem depois deixar aqui perguntas que tenham para colocar à doutora Isabel, relativamente aqui à neuropsicologia. Para quem já entrou, conseguem nos ouvir, ver direito, podem escrever aqui nos comentários. Não temos muita gente a entrar. Boa tarde. Aqui mais pessoas. São 18h30.
30, se calhar damos aqui mais 2 minutinhos só para Ok, Ana. ver se mais alguém entra. Certo. Vou adicionar aqui um comentário para quem entrar mais tarde. Podem colocar as dúvidas, caso tenham. Já passaram aqui 2 minutos. O que é que a doutora Isabel acha de irmos começando? Sim, força, Ana, vamos começar. Ok. Aqui para enquadrar relativamente à dinâmica desta live, para quem nos está a ver, nesta fase inicial vamos ter aqui um género de entrevista, portanto vamos perceber melhor o que é esta questão da neuropsicologia. E portanto qualquer outra dúvida ou comentário que queiram fazer, podem fazê-lo nos comentários ou então no balãozinho que aparece com um ponto de interrogação dentro, que nós depois no fim vemos e aqui a doutora Isabel responde, ok? Portanto, o tema de hoje é a neuropsicologia, da avaliação à intervenção, e portanto eu pedi aqui à doutora Isabel que nos explicasse em primeiro lugar o que é então a neuropsicologia. Muito bem, Ana. Portanto, a neuropsicologia, para quem não sabe, é uma área da psicologia, é uma área bem recente, portanto, ela surgiu no final do século XX e ganhou mais ênfase, digamos, na década de 90, que é a chamada década do cérebro. Portanto, foi nesta altura que a investigação começou a ter mais ênfase nesta área do funcionamento cognitivo e foi a partir daqui que esta ciência responsável pelo estudo das funções cognitivas superiores pretendeu aqui perceber o que é isto do funcionamento cognitivo, de que forma é que o funcionamento cognitivo impacta no nosso dia-a-dia, no nosso humor e na forma como nós nos comportamos. Portanto, a neuropsicologia tem como objetivo estudar esta tal relação entre o cérebro e as atividades cognitivas superiores, atividades estas que são a atenção, a percepção, a nossa memória, a linguagem, as funções executivas, que é aquilo que nos permite elaborar atividades, manusear o dinheiro, deslocar-nos na comunidade, o raciocínio, a abstração, a nossa própria aprendizagem, porque nós estamos constantemente a aprender, mesmo sendo adultos, o processamento da informação, as componentes visoconstrutivas e visoespaciais, que é o que nos permite perceber e estarmos orientados no tempo e no espaço, as nossas próprias emoções e também a própria parte do funcionamento motor, porque na verdade o nosso cérebro também comanda o nosso corpo. Portanto, aqui em suma, a neuropsicologia atua no início, numa fase inicial, é no diagnóstico, e depois, numa fase posterior, também faz o próprio acompanhamento e o próprio processo de reabilitação e de estimulação cognitiva através da intervenção nas áreas que têm maior prejuízo no funcionamento cerebral, quer na cognição, também na parte emocional, nas componentes da personalidade e também no próprio comportamento das pessoas.
Ok. Portanto, aqui uma área bastante completa, não é? Muito bem. Uhum. Sim. E a quem é que se destina então? Quem é que pode recorrer a uma consulta de neuropsicologia? Portanto, a neuropsicologia destina-se a todo tipo de públicos e a todo tipo de idades. Portanto, destina-se a crianças, nomeadamente podemos fazer uma avaliação e depois possível intervenção em perturbações de neurodesenvolvimento. O que é isto, perturbações de neurodesenvolvimento, para quem não conhece essa linguagem mais técnica? Uhum. São perturbações do espectro de autismo, o Asperger, as avaliações do quadro de dislexia, descalculia, desgrafia, as avaliações de perturbações de comportamento, como por exemplo avaliarmos aqui um comportamento de oposição ou uma perturbação de hiperatividade de déficit de atenção, ou outras perturbações de aprendizagem específicas e portanto nesta fase da infância é aqui onde a neuropsicologia pode avaliar e depois a posteriori intervir. Ou se não, também até identificar os casos e depois encaminhar para outros colegas. Por exemplo, se nós identificarmos aqui alguma alteração do ponto de vista comportamental e emocional, nós também podemos encaminhar e devemos, claramente, encaminhar para colegas da área infantil para realmente trabalharem mais esta componente emocional. Na área dos adultos, também a neuropsicologia tem aqui uma forte intervenção, nomeadamente nas doenças neurológicas. O que é isto das doenças neurológicas? São as demências e, portanto, aqui entram todo tipo de demências, desde o Alzheimer, que é a demência mais conhecida, Parkinson, corpus leve, demências frontotemporais e outras. Portanto, estas três são, digamos, as mais conhecidas. E depois também fazemos aqui o próprio processo de avaliação em adultos em AVCs, como são os chamados acidentes vasculares cerebrais, os traumatismos crânioencefálicos, que são os TCEs, que são decorrentes muitas vezes de acidentes que infelizmente as pessoas têm, casos de epilepsia e também fazemos avaliações em doenças oncológicas, porque existem evidências científicas que a pessoa após ter um diagnóstico de doença oncológica apresenta alterações no seu funcionamento cerebral. Portanto, aqui também uma área também de intervenção por parte da neuropsicologia. Também outra área de intervenção, também nos adultos, é uma área psiquiátrica. É verdade, nós também podemos intervir numa primeira fase, está mais uma vez na avaliação de perturbações de humor, de perturbações de ansiedade e nomeadamente também de perturbações de comportamento aditivo. Portanto, nós podemos realmente identificar quais são as alterações decorrentes destas próprias perturbações, porque nós não podemos dissociar a componente emocional da componente cognitiva, ora aí está, e portanto é muito importante fazermos aqui esta associação, porque uma interfere na outra, portanto há aqui correlações diretas e é nesse sentido que nos adultos nós fazemos aqui esta avaliação. Posteriormente também dizemos que também podemos fazer uma avaliação simples, como por exemplo as pessoas entenderem que têm aqui uma alteração de memória, de atenção no seu dia-a-dia, que querem aqui fazer algum tipo de despiste, também se pode fazer aqui algum tipo de avaliação e posteriormente intervenção, nomeadamente na questão do planeamento de tarefas, nesta questão mais de comportamento mais impulsivo, as pessoas que terem alguma dificuldade na sua autogestão e portanto aqui a neuropsicologia também tem aqui uma componente interventiva. Uhum. Sim. É muito interessante, a doutora Isabel estava a falar e eu estava a pensar essa parte das perturbações do humor, nomeadamente, é muito interessante nós não distinguirmos esta parte emocional e cognitiva, porque às vezes as pessoas chegam à consulta e até estão com um humor mais depressivo ou mais ansiosas e relatam queixas, por exemplo, de memória ou queixas de concentração. É E verdade. depois já acham que pode ser aqui um quadro mais cognitivo, de alguma demência que se esteja a desenvolver, e às vezes nem sempre é isso, pode ser só resultante daqui de uma perturbação depressiva ou de ansiedade. Sim, Ana, porque a questão é esta, todos nós temos alterações de memória no decorrer da nossa vida, não é? Portanto, isto faz parte, não é? Todos nós esquecemos de uma chave, todos nós esquecemos às vezes onde é que estacionamos o nosso carro, no parque de estacionamento, não é? Portanto, isto é normal, até porque a própria azáfama do dia-a-dia também faz com que nós nos esqueçamos com esta regularidade, não é? O próprio chamado stress, não é? Portanto, isto é característico do ser humano. E nós somos assim, primeiro, somos humanos, portanto, e sentimos, e o facto de sentirmos interfere muito neste funcionamento cerebral. Claro que o que mais chama a atenção, claramente, que é esta memória, a tal memória imediata. Sim.
que é que causa mais impacto e que causa mais incómodo para as pessoas, porque as pessoas não gostam de ser esquecidas, as pessoas depois ficam logo preocupadas e acabam um bocadinho por exacerbar um bocado esta preocupação, achando que de facto têm aqui uma perturbação cognitiva associada. Não, de todo, isto pode estar simplesmente associado, como disseste muito bem, estas alterações mais emocionais, que impactam depois no próprio funcionamento cerebral da pessoa, que é uma questão que primeiro têm que primeiro deixar de ser ajudadas, não é? Perceber o porquê que isto tem aqui tanta interferência direta na forma como eu penso, como estou, e depois, de facto, perceber e desconstruir um bocado esta questão destas alterações cognitivas. Exatamente. Ok. E quem é que, no fundo, portanto, já nos foi respondendo que qualquer pessoa pode aderir, mas é preciso aqui algum encaminhamento de outra especialidade, algum encaminhamento médico? Ana, é assim, claramente que a pessoa pode ir por sua própria iniciativa. O que é que eu verifico em consulta? Muitos casos encaminhados. No caso dos adultos, o que é que eu verifico? Encaminhados por o próprio médico de família, portanto já há aqui uma grande sensibilidade por parte da comunidade médica, felizmente, até porque há mais sensibilidade para estas questões cognitivas. Primeiro há mais sensibilidade para a área da saúde mental, que é bom, e depois para estas questões cognitivas por acréscimo, não é? O que é que eu verifico? Nos cuidados de saúde primários, verifico aqui maior sensibilidade por parte dos próprios médicos de família e depois os próprios psiquiatras e os próprios neurologistas, também em consulta, pedem eles já uma avaliação para perceberem de que forma é que o próprio funcionamento cognitivo do paciente se encontra. E esta avaliação permite também percebermos aqui se existem aqui alterações significativas e que impactam no dia-a-dia da pessoa, nomeadamente nas atividades da vida diária e nas atividades instrumentais. Na área da infância, aqui o procedimento também acaba por ser um bocadinho similar. Os pais muitas vezes também nos procuram por iniciativa própria, porque verificam aqui alguma alteração comportamental ou alguma alteração em termos de aprendizagem, ou, noutros casos, as próprias educadoras, já em contexto de pré, já fazem um bocadinho esta referenciação. Isto é excelente, tal como fazem referenciação para a terapia da fala, como para a terapia ocupacional, também para a parte da neuropsicologia já o fazem e já direcionam mesmo para a parte da neuro, ou seja, já não é só para a psicologia, já diretamente para a avaliação neuropsicológica, o que mostra aqui também mais entendimento desta área da neuropsicologia e desta área da avaliação na infância. Depois, em termos de primeiro ciclo, também as próprias professoras do primeiro ciclo também já têm aqui alguma sensibilidade, já fazem esse encaminhamento, principalmente no primeiro e no segundo ano, quando verificam aqui algumas dificuldades de aprendizagem, na aquisição da leitura e da escrita, no cálculo, e portanto perceberem que há aqui alguma condição cognitiva que está a impactar na aprendizagem da própria criança. Portanto, aí está, eu vejo de tudo. Vejo encaminhamento ou iniciativa própria, mas mais do que isto é as pessoas informarem-se, estarem bem informadas a quem vão recorrer, não é? E perceberem acima de tudo o que os espera no próprio processo, que é muito importante ser-lhes explicado, não é? Eu costumo sempre explicar às pessoas quando me procuram o que é isto da avaliação, o que é que os espera, em que é que consiste, para depois também poderem contar com o próprio processo e saberem também quais são os próximos passos a seguir. Exatamente. E essa parte que dizia de agora não, se calhar perceberem melhor o que é a neuropsicologia e irem logo para lá em vez de ser para a psicologia, também acaba por facilitar o processo, não é? Porque esta parte depois da avaliação psicológica convém que seja feita por uma profissional, não é? Portanto, uma pessoa com especialidade nessa área e assim facilita não haver aqui os saltos de profissional em profissional que pode levar aqui a alguma desmotivação também. Sim, é muito importante perceber se realmente o profissional está capacitado para, primeiro que conheça bem os testes que nós aplicamos e que os consegue manusear e tratar bem os dados. Porque, na verdade, a avaliação neuropsicológica consiste numa avaliação quantitativa e qualitativa das funções cognitivas. Nós fazemos a anamnese da clínica, como qualquer clínico faz, obviamente, mas depois temos que avaliar quantitativamente e qualitativamente aqui o próprio paciente. E fazemos uma avaliação cognitiva, comportamental e emocional. E tentamos procurar comparar os resultados obtidos desta avaliação qualitativa e quantitativa com aqueles que são esperados
da pessoa para a mesma idade e para a mesma escolaridade. Por isso que os testes que nós aplicamos têm que ser validados para a população portuguesa e isto é muito importante que se perceba. Portanto, às vezes as pessoas, isto é normal, que façam isto por curiosidade, isto já me aconteceu, não é? Dizerem que fizeram um teste na internet e que conseguiram perceber que têm dificuldades na memória e pronto. E isto é importante que as pessoas entendam esta questão. Estes testes muitas vezes não estão validados para a população portuguesa, portanto não há aqui uma medida standard e, portanto, não são comparativos, e não se consegue perceber se aquilo é expectável quer para a sua faixa etária, quer para o seu nível de escolaridade. Portanto, estas duas questões são muito importantes. Para nós tentarmos perceber se efetivamente existe aqui uma alteração ou eventualmente um déficit cognitivo associado aqui à própria pessoa. E, portanto, a avaliação neuropsicológica é mesmo isto, é uma avaliação quantitativa e qualitativa com testes validados para a população portuguesa e que têm que ser aplicados por um profissional capacitado para tal, até porque daí resulta um relatório de avaliação neuropsicológica, obviamente, com toda a sua componente técnica, portanto são relatórios bastante complexos e de facto muito completos também, e portanto porque fornecem aqui uma informação não só comportamental e emocional, mas também de caráter cognitivo, que é o que muitas vezes se pretende. E dali resulta um relatório clínico, um diagnóstico clínico, que é muito importante para definir qual é o próximo passo a seguir, se é necessário uma intervenção, se é necessário um encaminhamento para consulta de psiquiatria ou de neurologia ou de pedopsiquiatria, no caso da infância, ou de pediatria e desenvolvimento, e isto também impacta, nomeadamente, nas questões do tratamento farmacológico, por exemplo, não é? Portanto, nós temos que tentar perceber aqui a complexidade de um diagnóstico, porque isto depois tem muito impacto, não só na forma como nós, profissionais, intervimos, como também este encaminhamento pode impactar também na própria resposta que os outros profissionais possam vir a dar. Exatamente. Pode ser aqui também depois personalizado a cada pessoa, não é? E, portanto, resumindo, como funciona aqui a avaliação neuropsicológica é a aplicação de testes, certo? Uma avaliação, como a doutora Isabel dizia, quer quantitativa, quer qualitativa. Depois há então a elaboração do relatório psicológico que fica para o próprio profissional ou que é encaminhado para quem pediu a avaliação. Por regra, o que é que acontece? Na infância encaminhamos para as educadoras, ou para os próprios professores, ou para o próprio conselho de turma, isto quando falamos aqui de crianças mais crescidas. Para os adultos fazemos aqui o encaminhamento para outras especialidades, psiquiatria, neurologia. Portanto, há aqui, até porque eu acredito muito neste trabalho em equipa, eu defendo muito o trabalho em equipa, acredito que tem imensos benefícios, portanto, esta questão de estarmos alinhados na forma como trabalhamos, aliás, eu penso que só assim é que faz sentido, portanto, este trabalho multidisciplinar, até porque nestas áreas da neuropsicologia nós trabalhamos com vários profissionais, portanto, desde terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, também com outros colegas psicólogos e também trabalhamos com médicos, nomeadamente psiquiatras, neurologistas, pedopsiquiatras, pediatras de desenvolvimento e os próprios médicos de família, que estão nos cuidados de saúde primários, portanto, e até trabalhamos inclusive também com enfermeiros de reabilitação, portanto isto faz todo sentido, porque trabalhamos a reabilitação cognitiva, também precisamos também da colaboração de outros profissionais que trabalham outras áreas na área da reabilitação. Daí ser muito importante percebermos que o nosso relatório vai ser de facto lido, não é? Vamos assim dizer, por outros profissionais e que vai ser também uma ferramenta de trabalho para outros profissionais que possam intervir diretamente com aquele paciente. Exatamente. Ok. Uma das perguntas que eu acho que é um bocadinho comum e às vezes não só, imagino eu na neuropsicologia, mas às vezes até quando recorrem à psicologia, que é quanto tempo ou quantas sessões é que eu vou precisar para ficar bem. E portanto, para a avaliação neuropsicológica, há um tempo que a doutora Isabel consiga dizer como é que funciona? É muito variável. Pronto, por regra são 4 sessões. Porquê? Porque na primeira sessão é sempre a anamnese, não é? Como disse há pouco, a entrevista, porque é importante nós conhecermos quem está à nossa frente, não é? Por muita informação que nos deem, não é? Que nos passem, nós temos que recolher a nossa informação. E a informação, muitas vezes,
é importante para o próprio processo de avaliação. Depois, a definição do número de sessões, eu estive aqui a dizer uma média de 3 a 4 sessões, o que é variável, e vou explicar porquê. A própria adesão do paciente, quer da criança, quer do adulto, no próprio processo de avaliação, ou seja, a rapidez com que ele responde a um teste, a forma como ele compreende as próprias questões que lhe são colocadas, a forma como ele executa, impacta muito na durabilidade das sessões de avaliação, certo? Portanto, isto é a média que nós costumamos fazer aqui do número de sessões que são necessárias para o próprio processo de avaliação neuropsicológica. No entanto, não quero com isso dizer que não possam não ser necessárias menos ou mais. Isto é a tal variabilidade da pessoa que está aqui à minha frente. Depois dali, como eu disse há pouco, resulta um relatório que nós fornecemos à pessoa que nos pede e depois também fornecemos também à própria equipa que está a trabalhar com o paciente. Ok. E, portanto, há pouco a doutora Isabel dizia que no final é feito aqui o relatório e depois, sendo preciso então aqui a intervenção, passamos para a reabilitação, é isso? Sim, é isso. Passamos para a reabilitação. O que é isto da reabilitação? A reabilitação é uma intervenção personalizada que tem objetivos definidos, obviamente. Portanto, os objetivos, no fundo, estão definidos em função do diagnóstico que estabelecemos, certo? E tentamos potenciar ao máximo o desempenho cognitivo da pessoa com quem estamos a trabalhar, independentemente de ser criança, jovem ou adulto ou sénior, certo? Portanto, o objetivo da reabilitação cognitiva ou estimulação cognitiva, podemos dar aqui estas duas designações, é, no fundo, nos casos, por exemplo, neurodegenerativos, é minimizar os danos cerebrais, ou no caso dos TCEs ou dos AVCs. Depois tentamos também ajudar e recuperar competências que estão diminuídas, nomeadamente este treino das funções executivas, que isto impacta depois o quê? Nas atividades da vida diária, não é? No próprio processo porque efetivamente isto acontece, quando as pessoas, num pós-AVC, num pós-TCE, é reaprender, nomeadamente, a vestir e despir, reaprender a ter esta capacidade de poder alimentar-se, de fazer a sua higiene de forma autónoma. Claro que aí está a tal complementariedade que irei necessitar de outra equipa, dos terapeutas que fazem também um trabalho complementar comigo, portanto, esta questão que é muito importante também fazermos aqui esta ressalva. Depois, outros objetivos da reabilitação, no fundo, é prevenir o desenvolvimento de outros déficits cognitivos que eventualmente possam surgir. Isto acontece muito nos AVCs e nos TCEs. Porquê? Porque nos TCEs, traumatismos crânioencefálicos, estou a utilizar aqui esta sigla e provavelmente poderão não reconhecer. Nos traumatismos crânioencefálicos isto é muito comum acontecer. As perdas cognitivas não são tão evidentes logo após o acidente. O que são verificados é 6 meses após, as pessoas começam a evidenciar aqui umas alterações cognitivas que, daí muitas vezes as avaliações terem que ser feitas nesse período, não imediatamente após o acidente. Aliás, porque muitas vezes após o acidente há um estado confusional, uma alteração também de humor que impacta muito neste estado também cognitivo, acabando por interferir também no próprio resultado da avaliação. Isto é importante que se perceba, porque às vezes naturalmente, não é? Porque as famílias, quando veem o seu familiar naquele estado mais confusional, querem perceber o que é que está a acontecer, qual é o próximo passo, portanto há aqui muita expectativa e de facto, muitas vezes o que nós verificamos é que a pessoa vai melhorando e até faz aqui grandes melhorias numa fase inicial, mas depois há aqui uma certa estagnação. E o facto de estagnar também angustia, preocupa. Muitas vezes nem tanto o paciente, porque ele também muitas vezes não tem própria consciência daquilo que lhe está a acontecer, ou uma consciência muito leve, mas quem o conhece, o antes-acidente e o pós-acidente, faz aqui este ponto de comparação, acabando por impactar muito nesta questão das expectativas. Relativamente também à reabilitação neuropsicológica, outro objetivo tem a ver com desenvolvermos estratégias para maior autonomia da própria pessoa, ou seja, uma das consequências, infelizmente, do declínio cognitivo, nomeadamente das perturbações neurodegenerativas, tem a ver com o facto da pessoa perder a sua autonomia nas atividades de vida instrumentais, ir às compras, manusear o dinheiro, deslocar-se autonomamente na comunidade. Portanto, isto acaba por impactar muito no dia-a-dia, porque acabam por ficar mais dependentes de terceiros
E estas competências são importantes trabalhar. E na própria consulta em reabilitação neuropsicológica é esta intervenção que se faz. E como é que fazemos? Trabalhamos e simulamos situações onde trabalhamos áreas como o cálculo, a atenção, a concentração, a resolução de problemas. Portanto, esta questão de processamento de informação, ou seja, ajudamos a pessoa a pensar. É colocar a pessoa na situação e vamos pensar em conjunto o que faria. É importante que a pessoa também seja colocada, que imagine que está naquela determinada situação e o que iria fazer perante aquela situação, qual seria a forma como iria atuar. Portanto, é esta forma também de trabalharmos. E também, em paralelo a estas intervenções mais diretas com o paciente, é importante que também se perceba que fazemos também esta psicoeducação com os familiares, ou os cuidadores informais, como queiramos chamar. Aliás, porque a reabilitação neuropsicológica não pode ser circunscrita a um contexto clínico de gabinete, não é? Nós temos que entender que isto é um trabalho contínuo, progressivo, a médio e longo prazo, e mesmo com as crianças, certo? Portanto, isto aplica-se a adultos e séniores. Portanto, eu quando faço um processo de reabilitação, eu explico sempre às pessoas e aos pais ou aos adultos, independentemente da pessoa que está à minha frente, que é muito importante que haja uma continuidade daquilo que está a ser feito em consulta. E, portanto, esta psicoeducação é importante que se faça para sensibilizar, também para que as pessoas façam o seu trabalho de casa e para que incentivem o próprio paciente a fazer o seu trabalho de casa, porque estes trabalhos de casa são importantes para promovermos aqui esta interação. Ok, eu acho que a minha câmera teve aqui um problema. Já está bem, Ana, já está, já reencontrei. Ok. Mas no fundo, então, a reabilitação neuropsicológica serve para quase todas as perturbações, digamos assim, como é tão abrangente, nós podemos aqui atuar em quase todas as áreas. Foi dizendo aqui os AVCs, as perturbações neurodegenerativas, mesmo traumatismos cranioencefálicos e assim. Sim. E é interessante também esta parte que é, nós só vamos dando conta das partes do nosso corpo quando de facto elas começam a falhar, que é de repente nós percebemos que, ok, o nosso cérebro realmente comanda tudo e mesmo aquelas atividades que nós quase tomamos como garantidas, o vestir, que a Isabel falava, de repente são afetadas e nós percebemos que tem aqui esta parte cerebral. Sim, isto acontece mesmo, não é só associado às demências. As pessoas acham que a pessoa está num processo neurodegenerativo, que isto acontece quando está com uma doença de Alzheimer ou uma demência frontotemporal. Não, infelizmente isto acontece num quadro de traumatismo cranioencefálico, num quadro pós-AVC, esta perda de autonomia, da funcionalidade, que é tão importante para a pessoa sentir-se bem, porque isto depois impacta em termos de humor, não é? E também impacta na forma como a pessoa está e comporta-se com os outros. E daí a importância da reabilitação cognitiva de forma precoce nestes casos, porque para promovermos um bocadinho esta autonomia, esta funcionalidade, e em paralelo trabalharmos esta componente emocional, também é muito importante, porque a questão motivacional para o processo impacta bastante na forma como o paciente adere às próprias atividades que lhe são propostas. E também a questão também das expectativas que têm que ser geridas. Nós temos que gerir as expectativas, porque naturalmente que a pessoa vai criando aqui uma série de ideias e tem aqui uma vontade de fazer tudo e perceber que isto leva o seu tempo, que é um processo longo e complexo. A Ana está por aí? Consegue-me ouvir? Agora já sim, já consigo. Ok. Portanto, estava-me a dizer que é um processo longo e pode ser aqui demorado, portanto, é possível também nós predizermos quanto tempo pode durar a reabilitação neuropsicológica? Olha, aqui, Ana, que as coisas afiguram-se de uma forma um bocadinho diferente, não é? Portanto, primeiro depende do diagnóstico em si e do estado em que a pessoa se encontra e da forma como ela se vai comportando nos primeiros ciclos de reabilitação. Isto aqui há 3 fatores importantes. E
não esquecendo o estado motivacional e emocional da pessoa. Portanto, não vou dizer qual é a durabilidade, porque isto varia, é muito variável. Posso dizer que tenho ciclos muito mais longos do que aquilo que eu esperava no início, portanto, até eu muitas vezes estou com uma expectativa e depois o paciente corresponde a outra, para melhor ou às vezes não de forma tão positiva. Dizer que é muito importante fazermos aqui avaliações constantes para monitorizar a evolução do estado cognitivo do paciente, portanto tem que haver aqui uma certa avaliação de acompanhamento, que este feedback tem que ser dado aos familiares e ao próprio paciente para perceberem de que forma é que a reabilitação está a resultar. Ok, ok. Dos outros nossos temas a falar aqui hoje, porque já fomos falando aqui o que é a neuropsicologia, desta parte da avaliação à reabilitação, era focarmos aqui um bocadinho naquilo que se calhar são as queixas mais recorrentes, o que nós vamos estando mais atentos, que é quanto à memória, os processos da memória. Portanto, a memória, Ana, é dos domínios cognitivos que mais preocupa as pessoas, não é? Portanto, porque a memória impacta em tudo no nosso dia-a-dia. É como dizia há pouco, as pessoas também se esquecem das chaves e às vezes esquecem-se do lugar onde estaciona o carro no parque de estacionamento e, portanto, estas questões da memória são de facto muito pertinentes porque é um dos temas que causa maior preocupação às próprias pessoas que nos procuram. Portanto, a memória é um processo de aquisição e retenção de informação, é ela que nos permite, desde recordar-me da minha infância, certo? Portanto, de acontecimentos que eu vivi na minha infância e também me permite a própria memória recordar-me, nomeadamente, do que é que eu almocei hoje ao almoço. Portanto, permite-me também que a memória reter pequenos recados, lembrar-me como é que se fazem as coisas, nomeadamente como é que eu cozinho, como é que eu conduzo. Portanto, a memória permite-me, o próprio processo permite-me, de facto, perceber coisas simples e reter coisas simples e coisas mais complexas. E porquê é que as pessoas se preocupam tanto com a memória? Porque quando se esquecem, têm medo depois de tarefas mais complexas. Obviamente que isto teria que acontecer num processo mais complexo, não é? Mais avançado. Portanto, é o que eu digo sempre às pessoas para desconstruir. Uma coisa é um pequeno esquecimento, que todos nós temos. Outra coisa é um grande esquecimento que impacta e causa assim um grande dano, ou um dano muito significativo no meu dia-a-dia. E é por isso que é muito importante desconstruirmos aqui estes pequenos lapsos de memória, vamos assim chamá-los. Que toda a gente é natural. Repare, às vezes, por exemplo, alterações de sono impactam na memória, certo? Uma preocupação, certo? Impacta na memória. Um episódio traumático na vida da pessoa impacta bastante na memória, porque a pessoa está, de facto com uma grande alteração emocional, portanto há aqui questões muito internas que precisam ser resolvidas e obviamente que não está tão predisposta para reter informação, porque como vos dizia há pouco, a memória é isto mesmo, é um processo de adquirir, mas de reter informação. Portanto, eu até posso adquirir, mas se eu não estiver realmente predisposta emocionalmente, eu não vou conseguir reter. E essa questão é que é difícil. Muitas vezes as pessoas perceberem que até adquiriu, portanto, não há compromisso da memória. O que acontece é que não conseguiu reter. Portanto, aqui é outra questão, mas não quer dizer que não venha a reter a posteriori. Portanto, às vezes é o próprio estado emocional que impacta naquele momento de retenção da informação. Exatamente. E, portanto, pelo que conseguimos perceber, de facto, há aqui algumas perturbações, e no início também falávamos sobre isso, outras perturbações que têm um impacto na memória. Nós falamos nas perturbações do humor, há assim outras. Tem as perturbações de humor, por exemplo, a que é mais conhecida é a depressão, não é? Portanto, claramente que o estado está estudado cientificamente, aliás, um dos critérios que nós temos no nosso DSM é exatamente isto, não é? Está definido, está muito bem definido no nosso DSM. Portanto, quando nós temos aqui uma alteração de humor, de facto, independentemente, pode ser depressão, pode ser outra, certo? Impacta muito nestas questões da memória, perturbações da ansiedade, portanto, ansiedade generalizada, aqui uma fobia social, ansiedade de separação, portanto, temos crianças às vezes com ansiedade de separação que muitas vezes têm dificuldades depois em termos de memória, os próprios eventos traumáticos, como nos dizia há pouco, uma perda, um luto, um divórcio, portanto tem aqui muito impacto nestas questões da memória, porque há aqui uma grande vivência, uma grande intensidade do ponto de vista emocional, a pessoa está aqui
de facto, com estas questões internas para serem resolvidas e depois aí não está tão predisposta para reter a informação. Até diz muitas vezes assim, parece que estou sempre distraída, parece que eu estou sempre com a cabeça, que é normal, não é? A pessoa claramente está aqui com uma grande desorganização e com uma grande estabilização emocional e claramente que não está predisposta para estar com vontade, muitas vezes nem para ver um filme. Por exemplo, as pessoas muitas vezes até perdem esta própria vontade de ver um filme ou uma série com quem se identificam, de ler, por exemplo. Ou às vezes estão a cozinhar e esquecem-se do gás aceso. Isto também acontece. Portanto, as outras preocupações sobrepõem à minha rotina diária, o que é perfeitamente aceitável, não é? Portanto, porque tenho aqui uma grande alteração emocional. Depois, estas questões do sono também impactam bastante na memória, portanto, daí ser muito importante uma boa higiene de sono e haver aqui um grande reforço, mesmo nos adultos, não é só nas crianças, que tem sido, de facto, um grande enfoque por parte também muitas vezes por parte da comunidade médica, porque se tem verificado, quando a pessoa está com muitas alterações de sono, isto acaba por ter aqui muita interferência, quer no funcionamento cognitivo, quer na componente emocional. Exatamente. E quando a doutora Isabel falava, eu lembrava-me, e queria também perguntar disto, que é, que impacto é que, por exemplo, um burnout, que também ganha aqui mais atenção nos últimos anos, pode também ter um impacto, por exemplo, ao nível da memória. Bastante, Ana, nomeadamente as pessoas que passam por uma situação de stress laboral referem que muitas vezes têm dificuldade em concentrar-se, já para não falar da questão motivacional, que não estão com tanta predisposição para a sua tarefa, acabam por não ter aqui esta questão também, não têm tanta predisposição para se concentrar, esquecem-se das tarefas que estão associadas normalmente à sua função e até pessoas que fazem aquela função anos a fio. Mas o burnout também é uma das perturbações que muitas vezes está associada aqui a estas alterações. E aí está, não tem a ver com a pessoa não... Neste caso, as tarefas estão armazenadas na sua memória, a pessoa não esqueceu, mas naquele momento, como está a vivenciar um burnout, acaba por não conseguir, de facto, recordar-se das suas tarefas, porque está aqui a viver uma componente emocional com uma grande carga e acaba por impactar muito aqui no seu bem-estar. Exatamente, ok. A doutora Isabel está falando aqui, por exemplo, dos lapsos de memória que todos nós temos e que é normal irmos tendo, mas quando é que então é hora de nos preocuparmos? Ou seja, quais aqui os sinais mesmo de alarme? Olha, não é assim, como eu dizia há pouco, uma coisa é esquecermos das chaves de casa, porque todos nós nos esquecemos. Outra coisa é de vários dias seguidos nós nos esquecemos consecutivamente das coisas. Aí sim, quando o episódio não é isolado. Aí devemos efetivamente nos preocuparmos. E, acima de tudo, devemos perceber se é uma questão emocional ou se é uma questão cognitiva. Ok? Portanto, não pensarmos que eu estou a esquecer-me, portanto já estou aqui com uma alteração cognitiva. Não. Quando procuramos ajuda, por isso que eu há bocado dizia que a avaliação neuropsicológica é isto mesmo. É a avaliação do comportamento, da emoção e da cognição. Nós avaliamos estes três domínios. Porquê? Porque eles estão associados. Nós não funcionamos isoladamente. O nosso cérebro, efetivamente, comanda o nosso corpo. E isto tem aqui uma forte correlação com a nossa emoção. Mas é importante percebermos se estes lapsos de memória não estarão associados apenas com uma alteração emocional que eu esteja ali a vivenciar e que eu esteja ali a negar que preciso de ajuda, porque há pessoas que efetivamente não conseguem percepcionar que precisam de ajuda e que estão a passar por uma situação de facto de grande sofrimento psicológico. Aliás, há bocado falou mesmo da questão do burnout. Nós temos pacientes, e a Ana sabe perfeitamente, que estão a viver um burnout, sabem que o estão a viver, porque estão de tal maneira envolvidas no burnout que não conseguem perceber que estão realmente numa situação de burnout. É como uma perturbação de ansiedade. As pessoas, como vivenciam aqueles episódios durante um longo período de tempo, acham que aquilo é normal, que é o seu registro normal. Logo, portanto, quando muitas vezes nos procuram, entendem que aquilo era um registro normal. E, portanto, sendo um registro normal, acabam por não conseguir agir, não é? Portanto, é mesmo por aí. E esta é que é a questão muito importante. Portanto, percebermos se estes lapsos de memória são contínuos no tempo e de que forma
é que impactam no meu dia a dia. Isto também é muito importante, está bem? Portanto, esta ressalva é muito importante, porque há pequenos esquecimentos e há grandes esquecimentos, não é? Por exemplo, se nós olharmos para a pessoa que nunca se esquece das datas de aniversário, que é muito cumpridora, que é muito, às vezes até demasiado rígida, e de repente começa assim a esquecer-se consecutivamente de datas e perde um bocadinho esta rigidez, aí devemos estar em sinal de alerta, e muitas vezes até são os próprios familiares, ou os cônjuges, ou os que fazem aqui sinais de alerta, porque a própria pessoa poderá-se aperceber, mas muitas vezes até poderá negar e poderá tentar não, digamos, ir ao fundo da questão. E aí sim, podem procurar uma avaliação e tentar perceber o que efetivamente se passa com ela. Uhum. Ok. Agora a doutora Isabel falava dessa questão dos familiares e já há pouco falou que também é importante haver esta psicoeducação com eles. E de que forma é que também é importante haver aqui um contacto com os familiares no sentido de perceber como é que aquela pessoa está a funcionar no dia a dia, para perceber precisamente por essa eventual falta de consciência da pessoa. Sim, eu há bocado falava também da questão da psicoeducação com os familiares ou com os cuidadores informais, não é? Depende também do contexto que estamos, se for nos cuidados continuados ou mesmo em contexto clínico. Portanto, esta questão da relação direta que temos com os familiares, no meu entender, é fundamental, até porque eles passam-nos muitas vezes informações que os próprios pacientes ou porque não omitem ou porque simplesmente acham que não é relevante partilhar connosco. Pronto, que aqui temos aqui coisas importantes. Para nós é muito importante percebermos as rotinas. O que é que eles fazem, o que é que eles não fazem, o que é que eles recusam a fazer e porquê é que eles se recusam a fazer. A forma como eles se comportam em casa, a forma como eles se comportam na comunidade, e muitas vezes essas informações são recolhidas na anamnese e que depois, quando no processo de reabilitação, quando nós fazemos aquele ponto de situação, como há pouco vos referia, acabam por ser muitas vezes fornecidos pela própria família, em que nos acaba por dizer, que houve aqui uma melhoria em casa, a pessoa acaba por ir, agora já vai ao supermercado sozinha, já consegue realmente reconhecer o valor do dinheiro, já distingue novamente os cêntimos dos euros, porque nós temos situações assim, efetivamente, não é? E, portanto, este feedback e esta relação direta é muito importante. Daí isso é muito importante esta psicoeducação com os familiares. Porquê? Porque eles desde o início do processo, quer de avaliação, quer de reabilitação, mas sobretudo no processo de reabilitação, eles têm que saber o que é que os espera e o que é isto de reabilitar. Os ganhos não são imediatos, portanto também isto é muito importante para dosearmos aqui estas expectativas. Claro que uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que acontece. Isto é completamente diferente. E a resposta que o paciente nos dá tem muita influência, desde o caráter motivacional, a forma como ele adere ao próprio processo de reabilitação, esta relação empática que eles têm connosco, porque também isto é muito importante, não é? Se eles aderem ao processo, se gostam de nós, do nosso trabalho, se identificam connosco, isto também tem muita interferência, não é? Como qualquer processo terapêutico, eles gostarem do próprio terapeuta que está à sua frente, não é? Isto também acaba por ajudar no próprio processo. E na reabilitação neuropsicológica isto é muito importante. A pessoa se sentir confortável, aliás, porque às vezes as pessoas fazem alguns exercícios e dizem assim, eu não estou na escola. Isto é muito comum. Mas de facto nós temos que desconstruir isto, que é, efetivamente, não está na escola. A pessoa está a reabilitar. É como, por exemplo, se nós formos a um serviço de reabilitação em ambulatório e observarmos algumas atividades que os terapeutas ocupacionais fazem os físios, muitas vezes eles fazem também atividades de mola, o que é para trabalhar aqui esta questão da motricidade fina, certo? Muito bem. É muito importante para pegarmos uma caneta e para pegarmos uma colher e tentar. Então, quanto isso. E às vezes nós também temos esse discurso. Não estou aqui a estender a roupa. Portanto, isto é normal. As pessoas têm... Nós é que temos que desconstruir, porque estas atividades de cariz de reabilitação, porque é isso que se tem... Porque há sempre um objetivo que está aqui subjacente à própria atividade, certo? Por isso que isto tem que ser estruturado. Totalmente estruturada. E é importante também mostrar isto às famílias, que é este plano de reabilitação é individualizado e é estruturado em função do diagnóstico que eu tenho do seu familiar. Ou seja, aqui é tudo planificado. E isto é muito importante que se perceba. Eu não faço uma reabilitação standard para todos. Não, nós temos aqui exercícios, sim, é verdade, que podem ser informatizados, de caneta e papel, podem ser mais manuais. Tudo depende também da pessoa que está à minha frente, se tem limitações motoras, se tem dificuldades auditivas, se sabe ler e escrever, isto é muito importante também. Se tem habilidades em
criar o rato, isto também é fundamental, e se sente confortável com esta questão do tablet ou do próprio portátil, isto também são questões muito importantes. Isto é preciso também ser explorado na própria entrevista. Qual seria a receptividade da pessoa nas atividades de reabilitação, para também isto nos ajudar a estruturar o próprio processo de reabilitação. Porque há pessoas que não se sentem confortáveis em trabalhar com atividades de cariz informático, o que é totalmente respeitável, ajustar as nossas estratégias em função de quem temos à nossa frente. Esse é que é o desafio da neuropsicologia, não é? Portanto, é ajustarmos os criativos, que é uma ressalva muito importante. Que a criatividade está sempre muito próxima nesta área da neuropsicologia. É imaginação e criatividade. E versatilidade, como dizer. E, portanto, é um bocado por aí. Temos que perceber que isto a neuropsicologia é um desafio, mas que a família também se tem que predispor para este desafio e que tem que colaborar em casa para que as coisas também funcionem da melhor forma e que o próprio processo terapêutico decorra da melhor maneira. Exatamente. E, portanto, aqui até voltar a salientar esta parte da adesão, não é? Porque seja na neuropsicologia, seja mesmo na psicologia, nós não podemos fazer nada se a pessoa do outro lado não estiver a aderir àquilo que nós queremos. E, portanto, para quem eventualmente tem aqui alguns lapsos de memória relativamente normais, portanto, como a doutora Isabel disse, que não sejam aqui prolongados, que aconteçam várias vezes, como é que nós podemos estimular a memória no dia a dia? Olha, um estilo de vida saudável, isto é fundamental. E eu digo isso porque é saudável para tudo, para a nossa saúde mental e para a nossa saúde cognitiva. Portanto, exercício físico é fundamental, equilíbrio mente sem corpo são, certo? Aliás, está estudado cientificamente, e não estou a falar com isto da pessoa ter que praticar exercício diariamente, não. É um exercício que se sinta confortável, certo? As caminhadas são extremamente recomendáveis e às vezes são aquelas que mais benefícios trazem, porque a pessoa está ao ar livre, tem aqui os benefícios também do próprio ar livre. Depois a questão da alimentação, ser uma alimentação equilibrada e saudável, isto é fundamental. Os alimentos trazem-nos muitos nutrientes e têm aqui, de facto, componentes muito importantes e benéficos para o nosso funcionamento cognitivo. O salmão, os frutos secos, os espinafres, os frutos vermelhos, nomeadamente os morangos, os mirtilhos, as amoras, o próprio chocolate negro, para quem gosta de doces, mas não é o negro. É muito importante. Portanto, como veem, há determinados alimentos que realmente são benéficos para a nossa memória e que devemos usar e abusar. Portanto, e é claramente, aliás, as próprias nutricionistas também, principalmente numa fase mais avançada em termos de idade, também vão aconselhando aqui um reajuste alimentar, não só por outras questões clínicas, não é? Mas principalmente por questão cognitiva. Já aqui mais cuidado com os colegas de nutrição para alertar para estas questões que são bastante relevantes, porque efetivamente a questão da alimentação traz muitos benefícios. Depois, praticar, exercitar a nossa memória, ler, ver televisão é muito importante, mas ver com atenção. Não é estar a televisão ligada e eu estar a fazer 1001 tarefas ao mesmo tempo. Não, é prestar atenção àquilo que eu vejo. Ver uma série e depois de ver aquilo, refletir no que li, no que vi e no que eu vi. Isto é muito importante, este exercício no pós, que é muitas vezes o que as pessoas não fazem, que é, vi uma série. Então, e passado um tempo, então o que é que viste? E as pessoas têm dificuldade a recordar, que é normal. Mas este exercício é importante que se faça. É como a leitura que fazemos, é quando fechamos o livro. O que é que eu acabei de ler? O que é que... Estou a fazer um pequeno resumo daquilo que li e do que eu vi. Isto é um exercício muito simples, mas que deve ser feito e repetido várias vezes. E fazer atividades básicas, que é muito simples, como palavras cruzadas, sopas letras, sudoku, que é muito importante em termos também de estimulação cognitiva. Para quem não gosta também desta questão mais da sopa de letras, pintar acaba por ser muito benéfico. Existem aqueles livros em que as pessoas pintam, depois têm uma cor diferente
Isto é muito importante, porquê? Porque promove a atenção e a concentração e é muito importante em termos para quem sofre aqui de perturbações de ansiedade, para gerir um bocadinho a sua ansiedade, porquê? Porque tem aqui, exercita também a coordenação, a lateralidade e por aí fora, e portanto também temos aqui umas atividades também engraçadas, um bocado por aí. E depois a pessoa tem que ajustar em função daquilo que gosta e que não gosta, certo? Portanto, o que eu gosto, a pessoa pode não gostar. Nós vamos propondo e vamos vendo também como é que a pessoa vai aderindo, certo? Exatamente. Aqui a doutora já foi falando e tinha aqui 2 pontos a falar, que era relativamente aqui ao exercício físico, que às vezes as pessoas veem quase como uma obrigação e é muito importante que escolham aqui algo que realmente gostem, porque assim os benefícios ainda são maiores. É isso. E depois, relativamente ao ler, acho que, pelo menos das consultas, é uma coisa que vai aparecendo, principalmente quando estamos com perturbações depressivas ou ansiosas. Eu gostava tanto de ler e agora leio e não consigo reter nada. Portanto, uma das estratégias será então essa, ler, nem que seja se calhar uma página por dia e depois fazer o exercício de, ok, o que é que eu li? De retenção. É isso mesmo, de reflexão e de retenção. Chama-se reconhecimento diferido. É tentar me recordar daquilo que li. Porque é talvez dos processos de memória mais difícil de realmente trabalharmos, porque a aquisição foi feita, nós queremos é reter, certo? E portanto é a retenção que nós nos queremos focar. Daí esta insistência nesta questão da reflexão do pós-exercício, que no fundo acaba por ser aqui um exercício que acabamos por fazer. É uma atividade bastante simples, todos nós podemos fazê-lo, não requer grandes recursos financeiros, certo? Portanto, todos nós temos um livro de cabeceira, ou todos nós podemos ver uma série, ou uma novela, ou mesmo um filme, e portanto isto dá-nos aqui algumas alternativas para exercitarmos aqui a nossa memória, sem dúvida. Estava-me a lembrar aqui de uma questão que a doutora Isabel poderá responder da melhor forma. Existe aqui, para o treino da memória, alguma diferença entre o ler em papel, portanto, num livro físico, ou o ler num telemóvel, num dispositivo? É mais positivo lermos no papel. Ok. Temos aqui também este contacto manual, que é muito importante. Portanto, esta questão ao manual é muito importante também nós percebermos que traz aqui benefícios. Pensemos nas crianças, certo? As crianças, nós promovemos, se olharmos para uma sala de jardim, o que é que as educadoras planificam? São atividades manuais, em que as crianças manuseiam, não é certo? Mexem nos materiais, contactam, e depois isto acaba por trabalhar um bocadinho a questão visoperceptiva, visoespacial, visoconstrutiva, ou seja, estamos aqui a promover aqui outras áreas de funcionamento cognitivo. Nos adultos, nós também precisamos fazer isso. Aliás, como vos dizia há pouco, nós estamos constantemente a aprender. Não é por sermos adultos que deixamos de aprender, não de todo, nós estamos sempre em constante processo de aprendizagem. E por isso que temos que nos ajustar e temos que realmente criar aqui estratégias para promover aqui um bocado estas questões da aprendizagem. Claro que para algumas pessoas é mais benéfico e acaba por ser, de facto, mais confortável ler a partir do telemóvel. E todos nós fazemos isso, certo? Portanto, o telemóvel é fácil. Temos as notícias a partir do telemóvel, usamos tudo a partir do telemóvel, é verdade. Mas devemos também optar pelo livro, porque esta questão ao manual, esta questão também das outras áreas de funcionamento cognitivo que eu há pouco vos dizia, que também estão aqui a ser estimuladas, sem dúvida. E isso acaba por nos remeter até para aquele conceito da neuroplasticidade, não é? Que é o nosso cérebro depois adapta-se consoante aquilo que as atividades que nós vamos fazendo, os comportamentos que nós temos. E nós temos que perceber que se nós treinamos o nosso corpo e nós também vamos treinar aqui o nosso funcionamento cognitivo, não é? Se eu vou direcionando o meu cérebro para esse tipo de atividades, obviamente que ele vai estar mais predisposto para fazer aquele tipo de atividades. No entanto, eu não posso negligenciar que o meu comportamento e as minhas atitudes também podem ser trabalhadas noutro sentido. E, portanto, daí a neuroplasticidade ter aqui também aqui a sua influência e nós educamos e reeducamos o nosso cérebro, nunca podemos esquecer isso, não é? Portanto, e nós somos, de facto, os intervenientes principais nesta reeducação e nesta educação.
e sendo adultos, temos um bocadinho esta obrigatoriedade de nos reeducarmos. Claro, como eu vos digo, às vezes é mais confortável realmente pegarmos no telemóvel e lermos a partir do telemóvel. No entanto, temos muitos mais benefícios se o fizermos de outra forma. Ok, ok. Portanto, deixando aqui também outra estratégia às pessoas. Mais alguma estratégia para compensarmos aqui algumas dificuldades de memória que surjam? Sim, é mais por aí. Esta questão também da. Outra questão que eu queria falar também, que a meu ver é muito importante, é esta questão social, da interação social. Aliás, muito se fala da questão do isolamento e é importante também fomentarmos relações sociais saudáveis. Porquê? Porque fomentamos o quê? O discurso, certo? A fluência verbal, esta questão também da velocidade de processamento de informação. Aquilo que nós estamos aqui a fazer, Ana, neste momento, o que é que estamos aqui a promover aqui uma conversa, certo? Sim. Estamos a promover várias áreas do nosso domínio cognitivo. A nossa atenção, a nossa linguagem, o nosso raciocínio, a nossa velocidade de processamento e por aí fora. Portanto, no fundo, quando nós incentivamos a pessoa a sair, não só é importante para a sua saúde mental e para o seu bem-estar, como também estamos aqui a incentivar aqui outras áreas de funcionamento cognitivo, sem sabermos. Quer dizer, nós sabemos, não é? Nós estudamos para isso. Mas a pessoa, é importante também que se relacione, ou seja, que promova, digamos, ambientes favoráveis para este relacionamento e, portanto, para criar aqui alternativas nesta sua interação. Ok. Surgiu-me, estando aqui uma dúvida que aproveito para colocar também à doutora Isabel, que é, por exemplo, para pessoas que têm uma maior dificuldade em relembrar-se das coisas, ou fazer listas, isto pode ser aqui um comportamento, pode ser visto como um comportamento de segurança, mas poderá também estar aqui a dificultar o processo de estimularmos a nossa memória? Sim, tem os dois lados, Ana, a meu ver. Isto das listas funciona bem se a pessoa depois também fizer outro trabalho, ou seja, se não fizer única e exclusivamente isso, porque às vezes as pessoas querem só de fazer. Só que nós temos que obrigar a pensar o nosso cérebro no abstrato, certo? Pois. E isso é que às vezes é que as pessoas esquecem. É este pensamento abstrato que eu tenho que estimular, que é aquele que infelizmente mais alterações se verifica numa fase inicial, pronto, com a idade, não é? Porque nós, é como o corpo envelhece e a mente também envelhece, certo? Portanto, e a nossa parte cognitiva também envelhece. E este pensamento abstrato são daquelas alterações que são mais verificáveis no início. Que exige o quê? Eu pensar... por exemplo, é como, imaginemos que eu estou aqui e digo assim, pronto, eu agora quero sair daqui e quero fazer uma viagem até Lisboa, certo? E eu tenho qual é o percurso que eu vou fazer. Portanto, este pensamento abstrato, que é importante estimular, é importante ser feito. Estou a dar-vos aqui esta questão mais geográfica, porque talvez seja um exemplo mais exemplificativo. E nós temos que realmente obrigar-nos a pensar nesse sentido. São importantes e sim, e são realmente aconselháveis. No entanto, devemos, para além das listas, se não mais importante, pensarmos aqui no abstrato, obrigar-nos a pensar, por exemplo, se eu vou às compras, se eu ainda tenho a capacidade de poder fazer as compras sem utilizar a lista, eu posso levar a lista, mas se eu estiver lá e não recorrer a ela, é excelente. Exatamente. É bom sinal. Estamos a falar de uma tarefa cotidiana, normal. Ou, por exemplo, se eu tenho uma tarefa doméstica e, portanto, não preciso de estar aqui a fazer aqui algum tipo de esquema, também é excelente. Portanto, estas questões, muitas vezes, nós temos também que nos obrigar-nos a fazer. E daí a exigência, muitas vezes, do próprio funcionamento cognitivo, é porque a pessoa também, muitas vezes, pelo cansaço, pela desmotivação, muitas vezes também não está muito predisposta para fazer isto e, portanto, às vezes vamos até pelo caminho mais fácil, não é? O que é compreensível. No entanto, temos que perceber que benefícios é que eu terei se for pelo caminho mais fácil. Provavelmente a curto prazo terei, mas a médio e longo prazo, se calhar, os benefícios não serão tantos. E no funcionamento cognitivo, e porque nós estamos a falar aqui destas questões motivacionais e emocionais, nunca nos podemos esquecer que é importante estimularmos. E o estímulo muitas vezes vem de nós. Claro que depois podemos mais, que nos ajudam e que nos também partilham connosco estratégias e que nos vão também mostrando qual é o melhor caminho para nós.
No entanto, nós é que temos que ser o nosso motor para que, e no nosso dia a dia, criamos estratégias para que haja este estímulo do ponto de vista cognitivo. Exatamente. E, portanto, havendo aqui esta parte mais ativa de cada um, quando verificamos aqui algumas dificuldades de memória, se calhar permanentes, que acontecem diariamente, recorrer a um profissional. É isso. A doutora Isabel já nos foi dizendo como é que a neuropsicologia pode ajudar, mas agora especificamente nas dificuldades de memória, como é que a neuropsicologia ajuda? Pronto, a neuropsicologia na parte da memória ajuda na reabilitação, portanto nós fazemos aqui este treino cognitivo em termos de memória de registro sensorial, portanto em que nós tentamos promover ao máximo esta entrada da informação que vai ser retida, e fazemos uma intervenção na memória a curto prazo, na memória de trabalho, na consolidação, na memória a longo prazo e na recuperação. Portanto, há várias áreas na memória, vários processos. Quando se faz o diagnóstico, nós tentamos perceber qual é a área em que está com maior déficit e o enfoque na intervenção é essa. Todas as atividades na memória, isto para dar aqui um exemplo simples, pelo menos na minha prática, não é? Para além da consulta, eu mando sempre trabalhos de casa nos exercícios de memória. Porquê? Porque na consulta seguinte eles têm que assumir comigo o compromisso de me dizerem o que é que fizeram na sessão anterior, o que para eles é uma grande chatice. Claro. Às vezes, aí está, obrigo-os a pensar. Isto exige uma reflexão, retenção, consolidação. Pronto, há aqui uma série de processos que eu ativo, mas faz parte do próprio processo de reabilitação. E, portanto, eu criei aqui um sistema de recuperação sistemática. Por regra, quando são casos de intervenção ao nível da memória, aconselho 2 sessões por semana, se não uma sessão por semana, portanto depende também da disponibilidade por parte dos pacientes. Isto porquê? Para haver aqui um exercício intenso em termos de atividades. Claro que isto depois vai sendo, à medida que nós vamos aqui fazendo uma monitorização das sessões, isto vai haver, as sessões vão reduzindo, é como as sessões de psicoterapia, não é? Portanto, há aqui depois, em função da própria adesão ao processo e da forma como a pessoa também vai recuperando. Exatamente, ok. Eu salientava aqui esta questão que é apesar das pessoas terem aqui uma sessão de uma consulta de neuropsicologia, por exemplo, semanal, é preciso sempre um trabalho que é feito fora da consulta, seja no âmbito da psicologia ou da neuropsicologia, não é? Sim, portanto, em qualquer área da psicologia tem que haver aqui um trabalho e um compromisso por parte dos nossos pacientes, senão o processo acaba por ficar, a meu ver, um pouco comprometido, certo? Na área da neuropsicologia, em concreto, portanto, se eu quero trabalhar questões da memória e se eu quero trabalhar retenções, esta questão da memória do trabalho, inevitavelmente eu tenho que trabalhar o trás para a frente, frente para trás, não é? Portanto, este processo muitas vezes implica trabalhos de casa, não é? Mas isto, se for devidamente explicado no início do processo de reabilitação, nós assumimos aqui um compromisso com os pacientes e se nós envolvemos a família, eles acabam por ser também os nossos aliados no processo terapêutico, sem dúvida. Exatamente. Portanto, aquilo que nós também falávamos de ser um trabalho conjunto, de não só aqui neuropsicóloga, paciente, mas também todo o contexto social do paciente. Ok. Eu não tenho assim mais nenhuma questão a fazer. Não sei se quem nos está a ver tem alguma. Se tiverem, podem deixar aqui nos comentários. Nós estamos aqui a passar um bocadinho do tempo previsto, mas se tiverem questões podem colocá-las que a doutora Isabel responde. Em termos de neuropsicologia, daquilo que nós estamos falando durante esta hora, se tiverem alguma coisa ou algum comentário. Olha aqui algum tempo.
e nos podem dizer o que é que acharam deste direito. Foi aqui também o primeiro direito da clínica e, portanto, darem-nos algum feedback nesse sentido, se fizer sentido para vocês, ou dúvidas que tenham. Eu acho que não devemos ter aqui nenhuma, a menos que alguém esteja a escrever. Portanto, se calhar terminávamos por aqui este direito. Sim, Agradecer à doutora Isabel aqui pela disponibilidade em estar connosco e explicar-nos melhor o que é a neuropsicologia, também para trazermos esta psicoeducação à comunidade, no fundo. espero ter esclarecido aqui algumas questões que eventualmente possam surgir, sem dúvida. Ok. Qualquer dúvida que entretanto surja para quem nos está a assistir, também podem contactar-nos através do nosso e-mail e caso queiram agendar consulta, também através dos nossos contactos habituais. E portanto, boa noite a todos e obrigada, doutora Isabel, mais uma vez. Um beijinho. Um beijinho. Até à próxima. Até à próxima. Boa noite.